Boa noite, tudo bem? Esse é um dos primeiros vídeos que eu quero estar gravando. Meu nome é Arnoldo Messias Jacober Júnior, eu sou pastor, eu sou teólogo formado pela Unicesumar, sou bacharel em Teologia e Ciências da Religião e eu estou começando com esse canal chamado Teos, Teologia para Todos, para começar a compartilhar e divulgar um pouco do conhecimento teológico, né? Hoje em dia existem diversos seminários, diversos posicionamentos teológicos e alguns outros canais teológicos que tem por aí. E eu me decidi por começar a compartilhar um pouco do conhecimento que eu adquiri aí ao longo aí de 12 anos que eu venho estudando teologia. E para começar, o primeiro vídeo que eu resolvi gravar é um vídeo que vai falar um pouco a respeito de epístolas paulinas. Gosto muito do apóstolo Paulo. Eu produzi uma apostila de epístolas paulinas há uns 3 anos atrás. Eu já lecionei por 3 vezes epístolas paulinas em seminários, né? E então eu resolvi começar por epístolas paulinas. Então nessa noite eu gostaria de fazer um vídeo breve, na grande realidade uma introdução, falar um pouco a respeito da biografia de apóstolo Paulo. Tendo em vista que nós vamos falar um pouco a respeito de epístolas paulinas, é muito interessante a gente poder conhecer um pouco mais a vida desse escritor aí, ok? Em Atos 7,58, a gente vê o primeiro registro, a gente vê a primeira vez ser falado a respeito de Paulo. Lá em Atos 7,58 vai dizer: e lançando fora da cidade, o apedrejaram, e dentre as testemunhas que deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Apedrejamento de Estevão, lá em Atos, é a primeira vez que a gente vai ouvir falar um pouco a respeito de Paulo, a respeito de apóstolo Paulo, não é mesmo? Essa figura aí que nós temos. Mas quem foi Paulo, né? Muitas vezes a gente lê e fica muito vaga a história de Paulo. A gente temos fragmentos aí presentes no livro de Atos e fragmentos que Paulo vai deixando nas suas cartas, nas suas epístolas que ele vai escrevendo, tanto nas epístolas às igrejas quanto nas epístolas pastorais, tá? Mas o apóstolo Paulo ele foi o autor de 13 dos livros do Novo Testamento. Ou seja, a gente tem 27 livros no Novo Testamento. De 27, 13 são de autoria de Paulo. Okay? Ele foi o fundador de várias igrejas, se não talvez da maioria das igrejas, tá? Que foram fundadas aí nos primeiros séculos do cristianismo. Tá? Ele não seguiu diretamente o Senhor Jesus. Tá? Talvez para nós que temos mais contato, seja algo que todos sabem. Porém, eu tenho certeza que muitas pessoas vão ter acesso a esse vídeo e muitas pessoas não conhecem, não têm essa sabedoria. Muitas pessoas acham que Paulo ele foi ali escolhido entre os 12 primeiros discípulos do Senhor Jesus. E, no entanto, não fora dessa maneira. Paulo ele mesmo se diz como um abortivo em uma de suas cartas, tendo tido contato com Cristo fora de tempo, né? Ele não seguiu propriamente então ao Senhor Jesus, né? Ele vai ter uma visão mais tardia, no momento em que ele, após apedrejamento de Estevão, após se decidir por começar a perseguir o cristianismo, ele pede autorização nas sinagogas, local onde a gente percebe que Paulo era um fariseu, ali muito influente. Ele mesmo, mais à frente, a carta dos Filipenses, ele vai nos dizer que ele era fariseu, e é com essa influência ele sai com o intuito de perseguir, ele sai com o intuito ali de prender, né? Com o próprio texto lá mais à frente vai dizer que ele arrastava pelos cabelos e aprisionava ali os cristãos. E a caminho de Damasco, onde ele achava que iria prender, encarcerar ali mais pessoas, ele acaba ali então tendo um encontro derradeiro, o primeiro encontro com Cristo, aonde ele cai de rosto em terra. Um fato interessante aqui é que muitas pessoas acham que Paulo caiu do cavalo, e o texto não diz isso. O texto diz que Paulo caiu com seu rosto em terra quando Cristo chama. Existem algumas alegorias e algumas histórias que ao longo das aulas que eu pretendo gravar, gostaria de compartilhar com vocês. Muita coisa que a gente acha que está na Bíblia e não está, e muita coisa que também a gente não sabe que está, porém está lá. Então eu gostaria de, nas próximas aulas, eu gostaria de convidar você que está tendo contato pela primeira vez com esse canal, se inscrever no canal, curtir esse nosso canal,
para que a gente possa continuar a ter um pouco mais dessas conversas teológicas, dessas conversas que vão nos aprofundar mais aí do que a Bíblia nos diz, do que realmente está lá, do que realmente aconteceu, de como realmente tudo funcionou. O ministério de Paulo ele vai se concentrar, tá? Fora ali dos meios do judaísmo. Paulo ele vai se concentrar mais no ministério aos gentios, tá? Para quem está ouvindo e não tem contato com algumas coisas, né? Nesse período ali, os judeus eram as pessoas que se tinham como santos, como as pessoas que tinham contato com Deus. Todos os outros que não eram judeus eram gentios, eram pessoas que ficavam excluídas, né? Os judeus foi o primeiro povo que Deus escolheu para que talvez anunciasse o evangelho, mas eles acabaram se isolando e segregando todas as outras pessoas. E aí no advento de Cristo, né, quando Cristo vem e traz a sua mensagem, como os judeus o rejeitam, ele deixa explícito aí que agora a sua palavra, a salvação seria para todos. E Paulo vai se concentrar aí. Pedro tem um primeiro chamado, a gente pode até numa aula futura, eu vou comentar um pouco mais a respeito do chamado de Pedro, que foi chamado para pregar aos gentios, porém Pedro não funcionou direito, ele não fez o que deveria ser feito. E a gente vai ver aí a figura de Paulo realmente escancarando as portas da igreja e levando a salvação e a palavra de Deus a todas as pessoas. Então o apóstolo Paulo ele é responsável por isso, né? O jovem Saulo, né? Na realidade a gente fala Paulo, mas o nome hebreu dele era Saulo, né? Que é um derivado da palavra Saul. Muito provavelmente a sua mãe, seu pai, como hebreus, como judeus, colocaram o nome dele de Saul, em homenagem de Saulo, em homenagem ao rei Saul, né? Saul quer dizer desejado, tá? Na juventude, Paulo ele foi mais conhecido como Saulo, ou seja, ele circulava. O nome Paulo é uma expressão romanizada do Saulo. Para o romano, o nome Paulo era mais palpável, era um nome mais comum. Como a gente vai ver logo mais à frente, Paulo ele nasce numa cidade privilegiada, ele nasce na cidade de Tarso. E por ele nascer na cidade de Tarso, todas as pessoas que ali moravam, elas nasciam com dupla cidadania. É mais ou menos como uma pessoa que sai daqui do Brasil, vai para os Estados Unidos, e essa pessoa lá nos Estados Unidos, ela tem um filho. O filho nasce lá, é registrado nos Estados Unidos, depois ela volta para o Brasil e registra o filho no Brasil. Essa criança ela fica com uma dupla cidadania. Naquela época, quem nascia em certas cidades romanas, embora, como Paulo judeu, ele recebia uma cidadania romana. Isso trazia para ele diversos privilégios que mais à frente a gente vai estar também vendo. O que facilitou. A gente percebe que dentro do plano de Deus, Paulo foi uma peça-chave. A gente vemos que Deus planejou tudo para que Paulo fosse uma pessoa que pudesse ser usada de uma maneira muito poderosa dentro da pregação do Evangelho, dentro da propagação do Evangelho, da forma que foi feita. Na sua juventude, Paulo ele também teve uma educação privilegiada. Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era um sacerdote, era o teólogo da época. Ele era um rabino, muito conhecido. E ele tinha uma das escolas rabínicas assim, mais tops, a gente pode dizer, daquele período. E Paulo, em alguns textos, diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ou seja, um professor, um teólogo muito famoso e educou Paulo. Então Paulo ele teve uma educação privilegiada, uma educação muito diferenciada, o que ajudou muito. E a gente percebe que Paulo ele tinha um apego muito grande ao judaísmo até o momento do encontro com Cristo na estrada para Damasco, lá em Atos capítulo 9, né? Antes disso, a gente percebe que Paulo ele defendia ferronhamente e com todas as suas forças, com todos os seus desejos, o judaísmo. A tal ponto de perseguir os cristãos, encarcerar eles, entendendo os cristãos como uma seita que estava desmerecendo e querendo acabar, de repente, com o judaísmo. E não foi bem isso que aconteceu, como a gente vai ver mais à frente. Okay? Ainda jovem, como a gente viu, Paulo ele vai assistir o apedrejamento do primeiro mártir, né,
da Bíblia. Primeira pessoa a morrer em nome da igreja, primeira pessoa a morrer em nome de Cristo, depois do nosso Senhor Jesus, foi Estevão, né? Estevão ali, ele é arrastado para fora da cidade, levado ali por alguns judeus, e esses aí o apedrejam até a morte. E Paulo assistiu, e o texto diz que ele consentiu com tudo isso. Então dá a entender que Paulo já tinha uma certa influência, já tinha uma certa posição, quem sabe, no momento desse apedrejamento, porque dizem que ele cuidou das vestes e ele consentiu com o apedrejamento. E logo na sequência a gente vê Saulo aí, então Paulo mais à frente, saindo para perseguir os cristãos, né? Saulo, ele jogou muitas pessoas na prisão, ele tinha apoio do sumo sacerdote da época, né? Esse sumo sacerdote deu cartas para ele, autorizou ele a sair dali de Jerusalém e ir a caminho de Damasco, aí perseguindo e capturando cristãos. Então a gente percebe que ele era uma pessoa de influência, né? Até o momento em que lá em Atos 9, mais especificamente do verso 1 ou 2, ele vai começar e ele vai ter esse encontro com Cristo na estrada de Damasco. Repito mais uma vez, encontro no qual não é que ele caiu do cavalo, ele cai de rosto em terra. Algumas pessoas deduzem que eles fazem uma alusão. A gente tem que tomar muito cuidado dentro da teologia. A gente vai debater muito, eu pretendo dar várias aulas de teologia, eu pretendo compartilhar o conhecimento que eu tenho. Eu quero começar pelo Novo Testamento, que eu tenho mais intimidade com o Novo Testamento, já produzi algumas apostilas do Novo Testamento, pretendo compartilhar essas aulas e algumas outras, né? Então uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é que muitas coisas são lendas, muitas coisas são alusões, e muitas outras coisas nem sequer constam da Bíblia. A gente escuta que alguém disse e a gente segue em frente. Uma delas é essa que Paulo caiu do cavalo. O texto lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, não diz que ele caiu do cavalo, diz que ele caiu com seu rosto em terra. E a partir dali, então, começa a conversão de Paulo, né? Paulo vem a se converter. Acredita-se que o apóstolo Paulo ele tenha vivido do ano 5 ao ano de 67 depois de Cristo. Ou seja, muito provavelmente, se ele nasceu no ano 5º, nós sabemos hoje que a datação do nascimento de Cristo foi uma datação meia errônea, e que na grande realidade, quando se diz o ano 0, muito provavelmente o Senhor Jesus já tivesse de 2 a 3 anos de idade. A gente pode entender então que Paulo tinha uma idade muito próxima à do Senhor Jesus, por alguns cálculos grosseiros, a gente não consegue afirmar, mas os historiadores e algumas datações feitas por alguns teólogos conceituados, renomados, que a gente pode acreditar, vai datar ali entre 5 e 67 depois de Cristo, posicionando aí Paulo com uma idade muito próxima ao Senhor Jesus, tá? Ele foi um dos apóstolos, tá? Ele foi, aliás, o principal divulgador da doutrina cristã, o autor das epístolas paulinas, que reúne, como eu disse, vários escritos dentro do Novo Testamento. O apóstolo Paulo ele nasceu, como eu disse, na cidade de Tarso. Essa cidade ela fica na Cilícia, hoje é a atual Turquia, provavelmente no ano 5 da era cristã dos judeus. Ali, como eu disse, nessa cidade eles gozavam de diversos privilégios, onde ele foi estudado, preparado para ser ali provavelmente um fariseu. Ele mesmo lá em Filipenses, quando a gente for estudar a carta aos Filipenses, a gente vai ver que lá na carta aos Filipenses, Paulo fala um pouco, ele faz uma autobiografia sua, dizendo que se alguém podia se vangloriar da carne, quanto mais ele, porque ele era hebreu de hebreu, da linhagem, segundo não sei o que, fariseu. Nós vamos ver que ele mostra as suas qualificações ali, algumas qualificações muito importantes para termos o entendimento de quem é Paulo, tá? Paulo era uma pessoa realmente preparada. Não era uma pessoa com pouco estudo, pouco conhecimento. Quando nós pegamos os outros 12 apóstolos do Senhor Jesus, é errado, como alguns dizem que eram homens ignorantes. Não eram pessoas também com certo conhecimento, mas eu não tenho medo de afirmar que talvez entre todos os 12 discípulos de Cristo e Paulo como 13º, como ele mesmo se diz, um abortivo, Paulo é o que com certeza tinha mais estudo, mais preparação teológica. Haja visto isso, a forma como ele consegue escrever suas cartas, como ele consegue alavancar o cristianismo, espalhar a igreja e disseminar a filosofia cristã
por todo o mundo daquela época, da forma como ele fez, ok? Falando um pouquinho mais de Paulo, Paulo ele passa um período, não muito longo, mas é interessante quando a gente olha para o que Paulo fez e a forma como ele fez, né? Paulo, após a sua conversão, ele passa um período, todos acham que Paulo se converteu na estrada de Damasco, ele voltou para Jerusalém, já começou com as viagens missionárias. Não, ao longo das aulas que a gente vai dar, vocês vão perceber que houve algumas lacunas. Paulo passa um tempo estudando, né? Ele passa um tempo se preparando no deserto, refletindo um pouco a respeito daquele real chamado. Eu entendo que Paulo, quando ele tem o chamado de Cristo, ele percebe que ele tinha que colocar todo o seu conhecimento dentro da espiritualidade que envolvia o cristianismo e o que estava acontecendo, né? A gente tem que ter em vista que Paulo ele tinha um conhecimento muito bom, conhecimento teológico. Como eu disse para vocês no início do vídeo, já fazem 12 anos que eu estudo teologia. Mas se a gente só for pender para o lado teológico e se esquecer da ação divina de Deus, das coisas espirituais, é claro que em momento nenhum vocês vão me ver espiritualizando excessivamente ou demonizando excessivamente algumas coisas, porém a gente tem que entender que se a gente só for tratar com a parte racional, a teologia fica manca. A teologia ela tem que ter a parte espiritual e, com certeza, a parte racional, a parte teórica, não é mesmo? Então, entende-se que Paulo, por um período, depois eu vou descrever esses períodos, ele se afasta, ele fica no deserto arábico. Algumas pessoas até dizem que o período de duração desse afastamento de Paulo foi cerca mais ou menos de 3 anos, né? Algumas pessoas dizem que, assim como os discípulos passaram 3 anos na presença de Cristo, sendo doutrinados, aprendendo a palavra de Deus, entendendo o chamado e o que tinha que ser feito, que Paulo passa 3 anos também aprendendo do Senhor. Uma dessas coisas é quando lá em 1 Coríntios 11, 23, na celebração da ceia, Paulo começa dizendo, olha, o que eu recebi também vos integrei. Então, se Paulo recebeu e está entregando, ele recebeu de quem? Ele não recebeu esses costumes aí, embora ele tenha tido contato com Pedro, João e alguns outros apóstolos, mas entende-se que ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Em alguns outros pontos a gente à frente vai ver onde ele afirma ter recebido algumas coisas direto do próprio Senhor. Entendemos então, e alguns entendem, a grande maioria dos teólogos aceita, que ele passou um período de isolamento no deserto, onde ele teve aí, como a gente pode dizer, aí um seminário com o Senhor Jesus, ok? Paulo, como eu já disse, ele era um grande apoiador do judaísmo, e quando ele sente essa fé ameaçada, ele tenta defender essa estrutura, e por isso ele sai ali, ok? A partir do momento então, que Paulo se converte, né, ao cristianismo, ele passa algum tempo, como eu disse, recolhido no deserto da Arábia, para reconstruir seus pensamentos. A rigorosa lei judaica cede lugar à ideia da salvação através do sacrifício de Cristo Jesus. Ou seja, é o que eu disse, ele vai alinhar o pensamento teológico que ele adquiriu com Gamaliel, toda a lei, todos os escritos, isso é muito importante. Ao longo das aulas, eu quero que vocês que participem, que estejam comigo aí junto, vocês vão perceber que o Velho Testamento ele não foi abolido com o Novo Testamento, pelo contrário. O Novo Testamento ele afirma completamente os acontecimentos do Velho Testamento. Então Paulo, e vamos entender, na época que Paulo pregava o evangelho dele, na época que Paulo anunciava a salvação, na época que Paulo instituía igrejas e ia seguindo, espalhando a filosofia cristã e a crença cristã, ele não tinha o Novo Testamento. Estava sendo escrito, aliás, ele é um dos primeiros a começar com os escritos, né? Nós temos datações aí muito próximas dos evangelhos, né? Aliás, a hora que nós terminarmos Epístolas Paulinas, eu pretendo dar Novo Testamento 1, Evangelhos, né? E livro de Atos. A gente pode aprender muito ali também. E então Paulo, o que ele tinha na mão nesse período, né? O que Paulo tinha na mão nesse período era todo o Velho Testamento, tanto que quando nós vemos as cartas de Paulo, elas são permeadas pelo conhecimento dele do Velho Testamento, o conhecimento dos profetas, o conhecimento da lei e das demais coisas, ok?
Então isso aí foi um pouquinho a respeito da vida do apóstolo Paulo. Eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo tenha gostado. Se você gostou, eu vou pedir mais uma vez para você, se inscreve aí no nosso canal, divulga o nosso canal. Eu estou começando agora, talvez você seja um dos primeiros inscritos, tá? Mas eu prometo tentar fazer vídeos bem melhores. Talvez esse vídeo hoje não esteja com uma qualidade muito boa, como eu estou dizendo, eu estou começando agora. Mas o importante é que eu pretendo, de agora em diante, gravar alguns vídeos compartilhando com você que se interessa por teologia, por você que quer saber um pouco mais da Bíblia, você que quer conhecer um pouco mais a fundo, né? A palavra de Deus diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade está contida nas escrituras sagradas, na Bíblia. Quanto mais a gente conhece da Bíblia, mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente entende a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas pessoas dizem que a Bíblia é somente um livro escrito por homens. E eu quero convidar você, se você tem esse pensamento, a assistir algumas videoaulas que eu vou estar fazendo e estar percebendo que a Bíblia é muito mais do que um simples livro escrito por homens. A Bíblia é sim um testamento, deixado por um pai que ama os seus filhos e que tem uma vontade para a minha vida e para a sua vida, né? Então a Bíblia ela tem um propósito, é nos mostrar a vontade do nosso Pai, do nosso Criador, do nosso Senhor, para as nossas vidas, ok? Desejo a todos vocês aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei em que momento que vocês vão estar me assistindo, e convido você a se inscrever mais uma vez na minha página, curtir essa página. No Facebook também estamos lá com a página Teos, Teologia para Todos. Entra lá, se inscreve, acompanha, e eu espero que a gente possa aprender muito juntos e que isso seja bênção para mim e para a sua vida. E que Deus abençoe a vida de todos nesse momento aí. Fique com Deus.